Vamos agora conversar com o nosso comentarista do Justiça e Cidadania, Walter Mairovit, aqui falando sempre sobre as questões jurídicas, para conversar com a gente sobre Teori Zavascki, que está conosco aqui. Professor Mairovit, muito obrigado por nos atender nesse momento, que é um momento triste para a justiça brasileira, né? Sem dúvida alguma. O ministro Teori era um grande jurista, um juiz equilibrado, um juiz discreto, e vai fazer, evidentemente, muita falta, e vinha conduzindo de uma maneira magistral o chamado processo, o Lava Jato. Agora, Tiago, a questão que foi colocada sobre como é que vai ser essa sucessão, tendo em vista o falecimento do ministro, que era o relator, que era o juiz natural do processo. Pela regra do regimento interno do Supremo, e aqui a gente tem que destacar que o ministro Joaquim Barbosa, que foi mencionado, ele já tinha concluído o trabalho com relação ao mensalão quando ele se aposentou. Ele não deixou o mensalão pela metade. Agora, o que nós estamos vendo com a Lava Jato é que o ministro Teori estava conduzindo uma coisa que ainda não terminou e que tem várias situações de urgência, várias situações relativas, por exemplo, a pessoas presas. Então, a regra do regimento interno do Supremo está expresso que o processo é distribuído para uma cadeira de ministro. Então, o titular dessa cadeira era Teori Zavascki. A regra, ele se afasta da cadeira, mas o processo continua ainda no mesmo lugar. Então, como regra, seria o sucessor. Só que, como toda regra tem uma exceção, poderá acontecer o seguinte: o processo de indicação de um novo ministro é um processo demorado. Por quê? O presidente da República indica, basta ver o que aconteceu com relação ao presidente Dilma, que chegou até para indicar um ministro a levar 7 meses. Então, o que acontece? Pode-se dizer que se pode esperar no mensalão 7, 8, 9, lógico que não. Então, em situação excepcional e tendo em vista peculiaridades como réus presos, o que a presidente do Supremo poderá determinar ad referendo do plenário? Ela poderá determinar a redistribuição do processo. Esse é o quadro, Tiago. Bom, então vai caber diretamente à presidente Carmen Lúcia definir quem fica com a Operação Lava Jato a partir desse momento, a partir da retomada aí dos trabalhos do Judiciário. Não, a regra é o sucessor do ministro. Essa é a regra. A exceção da regra, em razão de urgência, de emergência, de réus presos, é a ministra verificar se é caso de se esperar ou não, e se entender pela urgência, ela, depois de referendada pelo plenário, ela determina a redistribuição. É isso que costuma acontecer. Então, esse é o quadro. Entendi. Professor Mairovit, quando você pensa no nome e do tamanho do que foi a Operação Lava Jato, e Teori Zavascki vinha, como o senhor disse, aí, fazendo um trabalho bastante ponderado, discreto, em relação à Operação Lava Jato, que tem uma importância política gigantesca na história do Brasil recente. Uma mudança de mãos pode mudar muito do que vem acontecendo na política brasileira também, Mairovit, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. Isso está a revelar uma necessidade de mudança do Supremo. Veja, o presidente da República que indica. O presidente da República, e vamos deixar bem claro, Tiago, está aí numa camisa de 7 varas, está numa situação, por quê? Porque a menção ao nome dele, não estou falando de culpa, estou falando de a menção no nome dele em várias delações que estão sob homologação, ainda não estão homologadas. Aliás, o ministro Teori Zavascki vinha trabalhando nas férias. E, então fica uma coisa muito delicada o presidente da República indicar
Veja, é lógico que uma indicação vai ficar sujeita a uma sabatina no Senado. E aí então começa a ter uma efervescência política. Quem será? Se esse indicado vai ser reprovado pelo Senado ou não. Veja que a coisa passa a ser muito política quando as questões de justiça são muito técnicas, a revelar a imperfeição desse nosso sistema, que copia o sistema norte-americano, a Constituição norte-americana, e que está na cara que gera problemas, vai gerar muita especulação e, evidentemente, inseguranças. Basta a gente lembrar, por exemplo, o presidente Lula, que chegou a cobrar fidelidade do Procurador-Geral da República, de alguns ministros do Supremo, que ele indicou, esse tipo de confusão que político faz. Então é uma situação delicada, que poderá, em razão de tudo isso que eu coloquei, emergência, não sei o que, e etc., ser levado a uma redistribuição. Agora, na redistribuição, novamente precisamos ter sinceridade com o ouvinte da CBN. Veja, não vai ficar muito bem, por exemplo, uma redistribuição a um Lewandowski que deu aquela escorregada com relação à decisão do impeachment. Então, são questões delicadas a um ministro Toffoli ou ao ministro Gilmar Mendes, que fala pelos cotovelos e está acostumado a prejulgar. Veja que o ministro Teori Zavascki era a pessoa equilibradíssima. Basta a gente lembrar da carreira dele. Tiago, ele prestou concurso à magistratura estadual do Rio Grande do Sul e foi o primeiro colocado no concurso. Ele acabou depois não tomando posse, mas depois, em razão da sua atuação dele como advogado, ele foi indicado e virou desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo 5º Constitucional, que é reservado à classe dos advogados. E podemos dizer que ele foi um dos nomes das últimas indicações para o Supremo Tribunal Federal, um dos nomes menos criticados, né, nos meios jurídicos. Sim, exatamente. E ele passou como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e em razão do merecimento dele, ele foi para o Superior Tribunal de Justiça, onde teve uma passagem extraordinária, reconhecida por todos. Fez grande parte da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E aí foi muito bem escolhido e como sendo uma pessoa, e se marcou isso como uma pessoa isenta, um verdadeiro juiz, e foi para o Supremo Tribunal Federal e deu a todos nós, a sociedade brasileira, uma grande tranquilidade como relator do mensalão. Professor Mayrovitch, quando o senhor comentou agora um pouquinho desse jeito, dessa imparcialidade de Teori Zavascki, me lembra a frase que teve bastante destaque em março do ano passado, quando disse que o papel do juiz é o de resolver conflitos e não o de criar conflitos. Perpassando toda essa situação política nas decisões do Supremo Tribunal Federal, provavelmente teremos mais conflitos daqui para frente? Olha, a situação vai ser muito delicada, poderá ser resolvida aí se houver, que é exceção à regra, uma redistribuição, aí se resolve mais rapidamente. Agora, como você bem lembrou, essa posição do juiz, o ministro Teori Zavascki, quando atendia a imprensa, isso todo mundo elogiava nele, ele dizia bem claramente, ele falou, olha, um ministro, ele se manifesta nos autos. E veja que há pouco tempo, quando houve uma crítica do ministro Gilmar Mendes a outro ministro, que era um ministro, era exatamente no caso do Renan Calheiros, houve uma crítica do ministro Gilmar Mendes ao ministro que era o relator do caso. Então, o que fez o ministro Teori Zavascki durante uma sessão do julgamento que era da medida liminar, ou que era da decisão liminar do ministro Marco Aurélio, que afastava cautelarmente o Renan Calheiros da presidência do Senado. O que ele disse diante das críticas do Gilmar Mendes a essa liminar do ministro Marco Aurélio de Mello? Ele disse o seguinte:
Ele lembrou que a lei orgânica da magistratura nacional, que a lei complementar, a lei maior, que regulamenta o regulamento dos juízes, ele disse que ali estava proibido, expressamente proibido, que um juiz criticasse a decisão de outro juiz. Então foi um puxão de orelha público, o que mostra a independência e a coragem de um magistrado que vai fazer muita falta. Muito obrigado, professor Walter Mairoft, pela conversa conosco, por nos atender agora nesse momento difícil, então, para a justiça brasileira com a perda de Teori Zavascki. Até a próxima, professor. Até, Tiago. 6h21, a gente continua aqui lançando outros olhares sobre o papel importante de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal e entre esses papéis de enorme peso, o papel de relator da Operação Lava Jato.